boa tarde a todos os internautas do blog interativo Douglas Rabelo. A gente vem para o segundo entrevistado nessa série de entrevistas que visa mostrar o condadense e para o condadense saber e conhecer quem são os candidatos a vereadores. Estamos aqui com o candidato a vereador DJ Neto, da coligação Força para Continuar Mudando, de número 45.000. DJ Neto, apresente-se aí ao cidadão condadense, ao internauta do blog interativo Douglas Rabelo, que quer saber quem é DJ Neto. Então, pessoal, de antemão quero só agradecer, a oportunidade que o blog tem dado aos candidatos. Agradeço ao internauta que de fato tem que fazer uma análise crítica sobre cada entrevistado, fazer a leitura da dialética, a forma que ele pontuam suas necessidades, e assim vocês escolher a melhor opção tanto para vereador quanto para prefeito. Então eu peço permissão aqui ao pessoal do blog para apresentar meu currículo, porque, Douglas, eu acredito que um candidato a vereador ele deve se apresentar aos seus eleitores com o que ele é, o que ele representa para o município e como as suas propostas devem ser colocadas em prática, com um tom de seriedade. Então estou apenas com 25 anos, concluí a faculdade de História, sou professor de História aqui na Faculdade de Formação de Professores de Goiânia. Concluí a pós-graduação a título de especialização em História do Brasil e agora recentemente eu concluí o curso técnico em redes de computadores, que é uma outra área que eu atuo, a área da informática, da comunicação, assim como você e tal. Então, em meados de todas essas minhas atividades, eu também pontuo que eu fui presidente por 2 mandatos do Conselho Municipal de Educação, o qual eu estou afastado exatamente por conta das eleições, e sou o atual presidente do Grêmio Estudantil da Escola Técnica de Pernambuco, aqui em Goiânia. Estou afastado também porque eu concluí o 2º grau e a vice-presidente assumiu. Minha luta sempre foi movimento social, com foco no movimento estudantil. É aí que eu tenho atuação, é aí que eu tenho minhas lutas, é aí que eu faço as discussões, que eu travo batalha para a gente poder apresentar hoje política pública que venha favorecer os jovens, os estudantes, mas também a terceira idade e todo o pessoal. Então, assim, apesar de ter 25 anos, é com muita felicidade que eu me apresento como uma alternativa para que os eleitores analisem todos os candidatos, vejam a coerência, porque não adianta apenas apresentar a proposta, dizer que vai trazer os céus e a terra para o município. O candidato, ele precisa mostrar de onde virão os recursos para que suas propostas sejam colocadas em prática. Ok, DJ Neto, a gente vai para a nossa primeira pergunta a você, e a gente queria saber o que é que DJ Neto tem de diferente dos outros candidatos a vereadores aqui do município. Certo, essa pergunta é muito pertinente, Douglas, porque quem tem assistido meus discursos nos comícios vê realmente o tom de seriedade que eu levo à política. Em nenhum comício sequer eu deixei de apresentar ao mínimo uma proposta. Então eu formulei uma coleção de propostas, um plano de propostas. Esse plano está disponível no meu site, é o site www.sandrafelix45.com/DJ Neto. Então o usuário, o leitor e o internauta acessarão esse site, verão todas as minhas propostas. Verão também todos os discursos que eu tenho, e é nesses discursos que eu vou tomar propriedade para falar. A minha diferença dos demais candidatos, Douglas, é que a política ainda hoje no município, ela é feita você me promete 100 tijolos, não sei quantas telhas, o cimento, e aí eu formei um grupo com essas pessoas que eu ajudei, eles vão me eleger, e aí esses grupos serão favorecidos durante 4 anos. A minha diferença é que eu tenho dito em todo o palanque de que o vereador ele deve apresentar a sua proposta para, quando candidato a vereador, elaborar o projeto, discutir o projeto, fiscalizar o executivo, que na verdade essas são as funções do vereador, debater os projetos de leis, as propostas, atrair o recurso e permitir que o executivo execute a atividade. E aí, Douglas, se for um projeto meu
uma proposta minha. Você votou em mim, você vai ser beneficiado. Você não votou em mim, será beneficiado da mesma forma. No meu plano de propostas, que está no meu site, tem coisas que são possíveis e realizáveis dentro do município. Eu posso trazer aqui, nesse primeiro momento, a revitalização do ginásio de esporte e o Abelhão. Nós temos aqui no município um estádio de futebol, que inicialmente ele tem 3 áreas, vamos colocar 4 áreas básicas de esporte. Tem uma quadra, que aí é poliesportiva, poderia ser praticado tênis, poderia ser praticado basquete, poderia ser praticado dentro daquela quadra o handball. A quadra está num estado assim horrível. A gente convive com as propostas de novos candidatos, assim como as minhas, de revitalizar esse ginásio, de dar um novo ar para que o cidadão possa aproveitar. Nós temos um banco de areia que serve tanto para o futevôlei quanto para o próprio vôlei de praia, vôlei de dupla e tal. Nós temos um campo que aí, das categorias de esporte que eu falei, o campo de futebol é o único esporte que realmente está sendo praticado dentro daquele ginásio. Então dessa variedade de esporte, a gente só vê apenas o campo em funcionamento. E aí eu digo para você, porque é política pública de juventude, que o gestor ele deve ficar compromissado e o vereador deve apresentar as suas propostas relacionadas a isso e atrair os recursos. Porque por que é que o jovem hoje em Condado não há um jovem que pratique o basquete? Porque o único estádio que nós temos, que é o ginásio de esporte e o Paulão, que por sinal também está com algumas falhas no seu trabalho, na sua forma de estar à disposição do público, lá nós temos dois arcos para o pessoal praticar, mas é meia quadra, é o esporte informal. Nós temos projetos aqui, eu até quero mandar um abraço aí pessoal do esporte, Edmilson, que vem remando aí com os meninos, praticando handball, mas a gente sabe que isso é política pública de juventude, incentiva ao esporte. Eu entendo dessa maneira. E eu sou diferente dos outros porque eu tenho pontuado isso como ordem do dia. Eu tenho pontuado isso como ordem do dia, o vício que existe político em Condado. Qual é o vício? Que você só não se candidata a vereador porque tem-se a noção de que somente o rico, as pessoas que têm dinheiro, vão ganhar as eleições. Isso aí é uma coisa que a gente tem que acabar. E acabar como? Votando hoje no DJ Neto. Eu tenho feito minha campanha com apenas... Não estou falando mal de nenhum candidato. Eu estou fazendo a minha campanha apenas com propostas. E eu acho que é dessa maneira que o eleitor deve perceber essas qualidades em mim e votar. Esse voto em mim vai acarretar até você, eleitor, na próxima eleição, oferecer seus projetos de lei, suas propostas, e as pessoas que vão estar com esse vício cada vez menor, até dar uma opção para você. Porque é muito complicado uma campanha sem recurso financeiro e vir um outro candidato e dar uma cesta básica. E aí ganhar o voto que possivelmente seria meu por conta das minhas qualidades ou da minha capacidade. E aí eu pontuo outra proposta, porque minha campanha tem sido feita de proposta. A gente reativar o antigo sopão aqui no município. O sopão iria favorecer todo o município, independente dos eleitores que votaram em mim ou não. Iria acabar com o vício de me dar uma cesta básica que eu voto em você. Me dá, sei lá, 10 reais para eu comprar a comida lá para minha casa que eu voto em você. E aí isso fica desumano com todos os outros candidatos que estão preparados, que têm competência, qualidade, sabe fazer projeto, sabe discutir projeto, mas não tem o dinheiro para manter a campanha. O meu diferencial é esse, Douglas. Jamais, você pode andar os 4 cantos de Condado, jamais irão me ver falando de mal o candidato. E até existe candidatos que falam mal de mim, porque sabe que eu tenho essa qualidade. E aí, não sei se a gente será contemplado nos próximos minutos, mas eu poderia até entrar agora com essa... Eu sempre militei em movimento estudantil e a gente fazia discussão dentro do CERU, até candidatos, até vereadores que são vereadores hoje estavam presentes, até me ouvindo com as minhas propostas, um movimento muito bem articulado.
a gente, como não tinha o recurso financeiro, atraía o pessoal através da rede social, do Orkut, na época era o Orkut. Tínhamos uma comunidade, mais de 200 membros, e o pessoal atendia nosso chamado para fazer a discussão. Só que a grande maioria dessas pessoas só iriam discutir política pública de estudante, infelizmente, quando havia uma pressão da prefeitura para que o transporte estudantil, que hoje a prefeitura paga um valor, na época era gratuito, ela queria, não, o estudante vai ter que pagar uma parcela. E aí a gente fazia uma discussão, ia discutir levava os estudantes, ia lá para o gabinete da Secretaria de Educação, dizer que a gente não aceitava isso, preparava abaixo-assinado, e quem está engajado no movimento sabe disso. Amanda ali, Faustino, o pessoal da família ali de Milton Baixinho, tava lá comigo passando os abaixo-assinados dentro das Kombi, das vans. E as pessoas às vezes tinham medo de colocar seu nome porque achavam que ia ser perseguido. E eu, apesar de na época trabalhar para a prefeitura, eu estava encabeçando um movimento contra essa atitude da prefeitura. E todo mundo sabe disso. E se eu tivesse algum medo, eu não estaria dando essa